senhores! E aí, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre revoluções industriais. Isso mesmo. Por que eu trabalho isso no plural? Porque foram acontecendo, várias revoluções que envolvem a questão da indústria, do operariado, da luta dos trabalhadores, do sistema capitalista como um todo, das relações sociais, dos desenvolvimentos tecnológicos. Então, o debate a respeito das revoluções industriais são muito amplos. E hoje, nessa aula, eu quero trabalhar com vocês as duas primeiras fases. O que nós chamamos de primeira revolução industrial e de segunda revolução industrial. Beleza? Então, vem comigo. E aí, curtiu? Olha só, a primeira fase da Revolução Industrial tem seu início no século XVIII. Isso. Especificamente na segunda metade do século XVIII. Esses termos temporais, eles são muito importantes, né? Então, o século XVIII, ele começa aí de 1701 para frente. Primeira metade de um século, os primeiros 50 anos. Segunda metade, 1750, 51 para frente. Alguns livros você vai encontrar ali de 1750, outros autores consideram 1760, para já marcar a segunda metade do século. Diferente da Revolução Francesa, que, por exemplo, tem a queda da Bastilha como marco inicial da Revolução, em 1789, nós não temos, no caso da Revolução Industrial, um acontecimento, um dia, um ano certo. Ah, nesse ano começou a Revolução Industrial. Não. Então você tem ali um período aproximado, mas sabe-se que tem início na segunda metade do século XVIII, tá? Então vamos trabalhar aqui essas fases da Revolução Industrial. Deixei anotado aqui para vocês alguns pontos extremamente importantes. Primeira fase, coloquei aqui de 1760 a 1850. Então, segunda metade do século XVIII, primeira metade do século XIX. Aí eu te pergunto, revolução, né? Ou seja, em que sentido que a Revolução Industrial teve o seu caráter de alteração, de mudança, de desenvolvimento? Porque é importante a gente se lembrar de algo que eu comento muito com vocês. Toda revolução, para que ela seja considerada uma revolução, ela tem que gerar uma grande mudança. Ela tem que trazer uma ruptura, a quebra de um sistema. Senão pode ser apenas uma reforma, ou não vai passar de uma revolta ou de um movimentozinho. Então, quando eu trabalho a ideia da revolução, eu estou falando de uma grande mudança onde? Na produção, nos modelos produtivos. As máquinas, você não pode falar a revolução industrial, ela aconteceu porque a partir de 1760 surgiram as primeiras máquinas. Não. As máquinas, elas existem, desde a antiguidade, já movidas à energia hidráulica, como por exemplo o monjolo, a energia eólica. E com o passar dos séculos, essas máquinas foram evoluindo de acordo com as novas fontes de energia, com o desenvolvimento científico e tudo mais. E evidentemente elas foram contribuindo para o avanço da industrialização e para uma alteração dentro desses modelos produtivos. Agora, a grande revolução está na produção, na maneira em que se produz, na escala que vai se produzir e nas necessidades que passam a ser abastecidas a partir desses modelos produtivos. O primeiro modelo produtivo que nós vamos estudar é a produção artesanal. A produção artesanal, ela vai ter como características, galera? A produção manual e individual, certo? Então é alguém trabalhando sozinho, manualmente. E como ele trabalha sozinho manualmente, ele precisa possuir as ferramentas necessárias para o trabalho e ele precisa também dominar toda a etapa do processo produtivo. Então não é necessário que no artesanato exista divisão do trabalho, na maioria das vezes não existe. Agora, como eu tenho um artesão trabalhando sozinho, dono de suas próprias ferramentas e dominando todo o processo produtivo, essa produção ela é lenta e em pequena quantidade. Ele não vai conseguir abastecer grandes mercados. Ainda pensando na perspectiva manual da produção, nós vamos para a manufatura. A produção é manual, mas com a intenção de faturar, certo? Beleza? O que eu vou fazer? Eu vou juntar vários artesãos, eu vou dividir o trabalho em pequenas etapas
eu vou compartilhar as ferramentas, então nem todo mundo necessariamente tem que possuir as ferramentas, e eu vou começar a formar oficinas, guildas, corporações, para que eles possam trabalhar e assim ampliar as produções. Porém, com novas fontes de energia, com o desenvolvimento da tecnologia e com a evolução das máquinas, surgem as fábricas. E as fábricas passam a caracterizar agora a maquinofatura. É o início de um processo onde alguns aspectos que até então eram realizados apenas pelo homem começam a ser substituídos pela máquina. E essa máquina ela vai conseguir produzir numa escala maior, que eu chamo de grande escala, aumentando a produção, porém com uma grande necessidade, inicialmente, do trabalho do homem nessas máquinas. Na primeira fase da Revolução Industrial, nós tivemos como principal fonte de energia o carvão mineral. As máquinas eram máquinas a vapor, né? A locomotiva, o transporte se alterou muito, né? O famoso trem de ferro, aquelas Marias Fumaças. O barco a vapor, porque até então eram caravelas, eram naus. Agora eu tenho o barco a vapor. E agora eu passo a ter o tear mecânico, que é a máquina de tecer, de fazer fios e fazer tecidos. Na primeira revolução, a indústria que mais se desenvolveu foi a indústria têxtil, certo? Vamos lembrar que essa indústria têxtil, ela vai precisar, assim como toda indústria, de matéria-prima. Quais são as duas principais matérias-primas da indústria têxtil? O algodão e a lã. O algodão que é cultivado e a lã que é extraído das ovelhas, certo? Isso provocou também um desenvolvimento no campo. Houve uma mecanização do trabalho no campo para ampliar tanto a criação das ovelhas quanto as plantações e as colheitas de algodão. Essa mecanização do campo vai gerar um desemprego e esse desemprego no campo gera um êxodo rural. Essa população sai do campo e vai para as cidades. As cidades começam a crescer. E essa população, ao chegar na cidade, esse antigo camponês, ao chegar na cidade, ele vai se tornar o quê? Um operário. Porque estando na cidade, ele só tem uma coisa para oferecer: a sua força de trabalho. A Revolução Industrial, ela vai marcar a transição do mundo mercantilista para o mundo capitalista. E a grande essência do mundo capitalista é a venda de algo chamado força de trabalho. O homem começa a vender aquilo que ele tem, que é a força de trabalho dele. Então, esse camponês vai para a cidade, e na cidade ele começa a trabalhar numa indústria, numa fábrica, e ele se torna um operário. Onde foi que essa transformação aconteceu primeiro? Na Inglaterra. Na Inglaterra. Vamos entender o porquê? Olha só, fatores do pioneirismo. Pioneiro é ser o primeiro, certo? Fatores do pioneirismo inglês. A Inglaterra, se você já estudou a Revolução Inglesa, ela foi o primeiro país da Europa a ter uma burguesia muito forte e muito atuante. Os burgueses, os puritanos, na Inglaterra, assumiram dentro da Revolução Inglesa o papel principal. E eles conseguiram derrubar o absolutismo na Inglaterra dos Stuart e conseguiram transformar a Inglaterra numa monarquia parlamentar. Esse episódio foi encerrado, inclusive, com uma tal de Revolução Gloriosa, que acontece aqui em 1688, com um tal de Guilherme de Orange. Na Inglaterra, o rei reina, mas não governa. Porém, antes disso, eles já tinham descoberto na Inglaterra algumas possibilidades maiores do desenvolvimento da economia, das manufaturas, e mais tarde vão formar as indústrias. Como, por exemplo, a Inglaterra era rica em carvão mineral. A Inglaterra, pela sua posição geográfica e pelas necessidades, tanto de guerra quanto de comércio, tornou-se uma potência marítima. Com um cara chamado Oliver Cromwell, que foi o líder da Revolução Puritana, um episódio importante da Revolução Inglesa, foram assinados os Atos de Navegação a partir de 1650. A Inglaterra determinava que os produtos ingleses só seriam transportados, comercializados, se transportados em navios ingleses. E pelo menos um terço da tripulação tinha que ser inglesa. Ou seja, na Revolução Puritana, a Inglaterra tornou-se a rainha dos mares. E é muito importante que você entenda que essa Inglaterra ela não tornou-se a rainha dos mares só e somente por uma razão militar, não era um navio de guerra, mas principalmente pela questão comercial.
A Inglaterra ela tinha um desenvolvimento comercial maior. A Inglaterra tem uma posição geográfica extremamente favorável para o desenvolvimento da navegação, certo? Se você não sabe do que eu estou falando, o Reino Unido, onde está a Inglaterra, é uma ilha. Eles vão sair para o mar. Lembre-se que a posição geográfica interfere diretamente no desenvolvimento da economia. E na Inglaterra, antes dos Stuart governar, quem governava era uma dinastia chamada Tudor. E na dinastia chamada Tudor, nós tivemos dois grandes reis, um rei e uma rainha, Henrique VIII e sua filha, Elizabeth I. Henrique VIII foi responsável em 1534 pelo ato de supremacia. Henrique VIII é aquele da reforma protestante, da criação da igreja anglicana. Com o ato de supremacia, Henrique VIII confiscou as terras da igreja. E ele fez o que mesmo com essas terras? Encláusulas, também conhecidas como o que, galera? Lei dos cercamentos. Henrique VIII confiscou terras da igreja, cercou essas terras e estabeleceu nessas terras uma grande criação de ovelhas. Ó, criação de ovelhas. Automaticamente extrai mais lã e abastece os teares. As manufaturas de tecidos já vinham crescendo na Inglaterra. Essa mudança na Inglaterra em relação ao confisco das terras ampliou-se ainda mais no reinado de Elizabeth I, a Rainha Virgem, maior símbolo do absolutismo na Inglaterra. Elizabeth ela promoveu a segunda lei dos cercamentos, os encláusulas. E no reinado da Rainha Elizabeth, ela confiscou, presta atenção nisso, ela confisca as terras comunais camponesas, cerca essas terras, tá? Ela toma as terras dos camponeses, cerca essas terras, enche de ovelhas, planta algodão e obriga esses camponeses a sair do campo. Esse camponês, ao sair do campo, ele vai para onde? Para a cidade. E na cidade ele vai ter que arrumar emprego, ele vai ter que buscar trabalho. E ele vai conseguir trabalho? Vai. Porque ao mesmo tempo que a lei dos cercamentos da Elizabeth fez com que ele ficasse sem ter terras no campo, porque as terras eram comunais, eram cedidas pelo Estado, ela vai gerar um aumento da extração de matéria-prima, do algodão, da lã, abastecendo mais as indústrias, as fábricas e trazendo uma necessidade maior de mão de obra. E se tem uma coisa que o capitalismo entendeu é que a mão de obra escrava não é interessante, não para o consumo. Então era necessário uma mão de obra livre. E é por isso que muitos desses camponeses vão para as cidades e vão se tornar camponeses urbanos? Não, isso não existe. Eles vão se tornar operários. É aí que o operariado passa a ter um papel extremamente importante. Porque esse operário, ao trabalhar nas fábricas, no início das revoluções industriais, eles começam a sofrer muito com o quê? Com as altas jornadas de trabalho, com os baixos salários, com a exploração das mulheres, das crianças, com a insalubridade, com a falta de segurança, com a falta de direitos. E isso era algo extremamente desgastante para o operariado. E não existia, nesse momento ainda, um pensamento operário que pudesse ensinar para esses trabalhadores como reagir a esse tipo de exploração. Por isso que na primeira Revolução Industrial, as reações foram um pouco mais violentas, vamos dizer assim. Exemplo, ludismo. Ludismo. Ludismo é um movimento também conhecido, alguém se lembra? Como o movimento dos, vou escrever aqui. Quebradores de máquinas. Quebradores de máquinas. Um cara chamado Ned Ludd, um operário, um dia insatisfeito com a exploração, com os maus tratos, inicia um movimento numa fábrica quebrando, pegando um pedaço de pau, ferro, quebrando as máquinas. Já me durou para aquele negócio. Falou, rapaz, é nóis, vamos quebrar isso aqui tudo na porrada. E os caras da fábrica vizinha ficou sabendo e de repente estourou um movimento pela Inglaterra de quebradores de máquinas que teve como, vamos dizer assim, pensador inicial Ned Ludd, por isso ludismo. Beleza. É uma reação? A violência é uma reação?
Mas que tipo de conquista esse operariado ele conseguiu com esse movimento? Quebrando as fábricas, quebrando as máquinas. No outro dia ele está desempregado, porque a fábrica está quebrada. Alguns estão presos, os outros vão ter que pagar pelo que quebraram, e a situação de vida dele, que já era ruim, piorou. Então o ludismo foi uma reação? Foi. Mas foi uma reação que trouxe alguma benéfice para esse trabalhador? Ele conquista direitos porque eles quebraram as fábricas? Não. Nem todo trabalhador era corajoso e violento assim. Alguns resolveram organizar um movimento mais pacífico, chamado cartismo. Escreviam cartas para a coroa e para o parlamento inglês, reivindicando melhores condições de trabalho, diminuição das jornadas e melhores salários. Alguns historiadores consideram que o cartismo teria influenciado na redução da jornada de trabalho na Inglaterra. A terceira forma de reação, já no final do século XVIII para o início do século XIX, é a formação das trade unions, a origem dos sindicatos de trabalhadores. Os trabalhadores começam a se juntar e a organizar corporações, sociedades ali de trabalhadores de um mesmo ofício para a reivindicação, para a luta pelos seus direitos. Mais tarde, na Segunda Revolução, no século XIX, esses sindicatos, essas trade unions, vão ter um papel extremamente importante nas primeiras conquistas do chamado movimento operário. Correto? Nessa transição da primeira para a segunda metade do século XIX, nós vamos também transitar para a segunda fase da Revolução Industrial, que vai acontecer de 1870 a 1914. Que fato que eu tenho aqui em 1914? O início da Primeira Guerra Mundial. E aqui, ó, nos anos 70, eu tenho, meninos, o processo de unificações tardias. Unificações tardias, Itália e Alemanha. Então, das unificações até a Primeira Guerra Mundial, nós vamos ter ali a segunda fase da Revolução Industrial. Nessa segunda fase, eu vou ter uma grande inovação ligada ao desenvolvimento de novas fontes de energia. Então, eu tinha máquinas a vapor, eu tinha energia hidráulica, eu tinha energia eólica. Tenta pensar aí comigo, o que você conhece de máquina movida a energia hidráulica? A energia eólica e depois a vapor. Você consegue elaborar uma grande lista de aparelhos e máquinas movidas a essas fontes de energia? Imagino que uma grande não. Agora vem a energia elétrica. E outra coisa, o carvão mineral, ela tinha uma grande ligação com a questão de ser rico em carvão mineral. Porque lembra, carvão mineral se extrai. Você não produz, você não gera carvão mineral, você tem que extrair, então é uma riqueza natural. A Inglaterra era rica em carvão mineral, isso era um fator extremamente importante para a industrialização. Como é que a Inglaterra também fazia para garantir o monopólio? Não vendia carvão mineral para os outros. Monopolizava o combustível e assim ela tinha um controle sobre as relações de produção e de comércio. É simples. Agora, com o desenvolvimento da energia elétrica, a energia elétrica ela não é extraída, ela é gerada. Né? Você pode produzir ela através de uma série de fatores. Isso aí vocês vão estudar na física bem melhor. E a energia elétrica ela vai possibilitar um boom, uma explosão de desenvolvimento tecnológico, juntamente com o petróleo. A Inglaterra, que tinha aquele monopólio, aquele domínio, aquele controle, lembra que monopólio significa isso? A Inglaterra tinha o controle da indústria e do comércio dentro da Europa, ela vai perder esse monopólio. E qual é o contrário de monopólio? Concorrência. Lembra de eu explicar para vocês que monopólio é igual cantina de escola? Né? Lembra na escola? Só tem uma cantina, tem um monopólio do lanche. Então toca o sinal, sai todo mundo correndo para a fila da cantina. Não interessa que o salgado é ruim, que o salgado é caro, que o refrigerante é quente, não interessa. É o que tem, cara. Eles não fazem propaganda. Só tem eles, velho. Ou você traz seu lanche de casa, ou você vai ter que comer aquela porcaria. É assim que funciona. Agora, e quando você vai numa praça de alimentação de um shopping, por exemplo? Já viu que tem muitos restaurantes que colocam a pessoa lá na frente do restaurante, do shopping, te mostrando o cardápio, te convidando para conhecer. Por quê?
Porque ele sabe que você não vai lá sozinho, que você tem várias opções. O monopólio foi quebrado. Existe uma concorrência. E quando existe uma concorrência, é necessário ir atrás do mercado consumidor. E a Inglaterra vai perder essa concorrência para quem? Para a Holanda, para a Bélgica, para a França, para os Estados Unidos. Professor, por que o senhor sublinhou Alemanha e Itália? Porque, paralelo a esse processo, eles estavam num processo de unificação. A Alemanha, nessa segunda metade do século XIX, viveu com Otto von Bismarck e o Segundo Reich. Liderados pela Prússia, eles formaram a Alemanha. E a Itália vai viver um processo mais lento e por partes de unificação, iniciados pelos reinos de Piemont e Sardenha, unifica o norte, unifica o sul. O centro, que eram os estados pontifícios, liderados por Roma, foi um pouco mais complexo. A questão romana se estendeu até o século XX, mas nasce também a Itália do rei Victoriano Emanuel. Entenderam isso? Então, esses processos de unificação. Então, antes disso, não existia Alemanha e Itália, existia a Confederação Germânica e os reinos da Península Itálica. Agora existem duas caras novas na Europa. Alemanha e Itália já nascem o quê? Industrializados. Já nascem tendo problemas que as grandes potências também tinham. Como, por exemplo, a luta dos operários. Porque ao se industrializar, automaticamente muitos camponeses se tornam trabalhadores das fábricas, se tornam operários. Só que esses operários agora, eles não vão mais sair por aí quebrando fábricas, não. Escrevendo cartinha para o rei, não. Porque já deu tempo de pensadores, de teóricos, olhar para aquilo que a Revolução Industrial tinha feito no século anterior, que era a primeira fase, e pensar em maneiras de reagir a essas explorações, a essas desigualdades. Nós tivemos pensadores como Joseph Proudhon, Mikhail Bakunin, Nikolai Kropotkin, que são os grandes pensadores do anarquismo. Nós tivemos Charles Fourier, Louis Blanc, Saint-Simon, que são os primeiros pensadores do socialismo, que mais tarde foram chamados de utópicos, porque aparece um tal de Karl Marx e um parceirinho dele chamado Friedrich Engels, e começam a criar o pensamento científico a respeito do marxismo. Escrevem uma obra chamada Manifesto do Partido Comunista, escrevem o Capital, Marx especificamente, começam a falar sobre quê? Luta de classes, ditadura do proletariado, fazem contas e mostram para os trabalhadores, ei, você está sendo explorado, isso se chama mais-valia, o cara está ganhando em cima de você, começam a falar, se o trabalhador tudo produz, a ele tudo pertence. E não nos interessa achar se isso é certo ou ruim, verdadeiro ou falso. O que eu preciso que você entenda é que o Marx falava isso. E isso começou a ganhar força. Muitos trabalhadores começaram a acreditar. Falou, se eu tudo produzo, a mim tudo pertence. Então eu vou lutar pelo que é meu. Então o movimento operário no século XIX, o movimento operário na segunda Revolução Industrial, se fortalece demais. Começa a acontecer greves. Greve é uma expressão da luta do operariado. Greve é uma expressão do movimento operário. Quando Marx fala trabalhadores de todo mundo, univos, já viu uma greve onde só 2, 3 trabalhadores param? Não são todos, ou a maioria. Outra coisa que a segunda Revolução Industrial trouxe, inovações tecnológicas, energia elétrica, lâmpada elétrica, dínamo, né, que transforma energia mecânica em energia elétrica, motor à explosão, que vai trazer o automóvel, o avião, telefone, telégrafo, rádio, fonógrafo. Olha o boom de tecnologia. Como é que os caras vão chamar isso na França? De Belle Époque. A Bela Época começa a crescer, começa a ganhar força. A ciência começa a se manifestar. Isso tudo é em detrimento da segunda Revolução Industrial. O processo produtivo também vai sofrer uma transformação. Vem modelos agora que já são mais avançados do que o modelo taylorista, que engessava um pouco o trabalhador, fazendo com que ele dominasse todo o processo, para o modelo fordista, numa produção em série, uma alta especialização do trabalho fabril,
uma divisão em pequenas etapas da produção. Isso acelera ainda mais a produção. As escalas começam a crescer e começa a existir necessidades maiores em relação à economia. É preciso, agora que eu estou produzindo mais, vender mais. É preciso, agora que eu estou produzindo mais, gastar menos. O grande segredo do capitalismo é esse, é ganhar mais e gastar menos. Eu preciso de mão de obra barata. Eu preciso de matéria-prima barata. Eu preciso de minérios. Eu preciso de mercado consumidor abundante. E é aí, meu querido, que a forma de dominação começa a mudar. Porque a ideia de potência começa a se desenhar de uma maneira diferente. As grandes potências já não estão mais interessadas em formar grandes exércitos e sair conquistando e tomando o território dos outros. Não é a formação de impérios que vai fazer deles ricos, mas é a dominação imperialista. O império tem um interesse no seu território, na sua região, no seu domínio, no seu trono, no seu governo. O imperialista tem interesse no seu mercado consumidor, na sua mão de obra farta e barata, na sua matéria-prima abundante, nas suas riquezas naturais. Quando os portugueses chegaram ao Brasil em 1500, iniciaram um processo de colonização, primeiro pré-colonial, depois a colonização a partir dos 30 primeiros anos. Eles não vieram para cá explorar o mercado consumidor dos índios. Né? Eles vieram para cá interessados em quê? Em expansão da fé cristã, em domínio do território, em buscar rotas de navegação, em buscar o quê? Mão de obra escrava. Ou seja, existe uma diferença entre aquele colonialismo do século XVI e esse neocolonialismo do século XIX. Tá vendo essas formas de dominação aqui? Mercado consumidor, mão de obra, matéria-prima e minérios. Se uma grande potência estabelece essa dominação em uma região já independente politicamente, exemplo, a Inglaterra dominando o Brasil na América, que já era independente, explorando o mercado consumidor, a mão de obra, a matéria-prima. Isso eu chamo de imperialismo. A dominação em territórios já independentes politicamente é imperialista. Essa mesma dominação em regiões ainda colonizadas, eu chamo de exploração neocolonial. Entendeu? Então, em regiões ainda colonizadas, eu chamo de exploração neocolonial. Quais vão ser essas regiões ainda colonizadas onde o neocolonialismo vai se desenhar melhor, galera? África e Ásia. Enquanto o imperialismo, ele vai se desenhar melhor pela América. Certo? E aí eu separei esse quadrinho para a gente entender isso. A diferença entre o colonialismo e o neocolonialismo. Olha que legal. Eu tinha um antigo sistema colonial, nos séculos XVI até o século XVIII. A principal área atingida foi a América. Os colonizadores eram estados absolutistas e a economia era mercantil. As potências foram Portugal e Espanha, os pioneiros da navegação, e depois vieram acompanhados de França, Inglaterra e Holanda. Inclusive chegaram a praticar invasões ao Brasil, como por exemplo invasão francesa e invasão holandesa. Objetivos: expansão comercial, especiarias, metais, moedas, escravos. Agora no neocolonialismo, do século XIX para o século XX. África e Ásia eram as principais regiões de dominação. A América, já colonizada e já independente, essa dominação era chamada de imperialista. Promovida pela burguesia, política econômica, o capitalismo mais liberal, na mão do burguês, não do Estado. O Estado enfraqueceu, a burguesia ganhou força, promovido pelo pensamento iluminista. Potências: Inglaterra, França, Holanda, Bélgica, Alemanha, Itália, Estados Unidos e Japão. Coloquei as grandes potências industriais do século XIX para o século XX. Objetivos: exportação, investimento de capitais, busca de matéria-prima, escoamento de mão de obra, mercados consumidores e fornecedores. Lembre-se, essa dominação imperialista, essa dominação neocolonial, ela vai ter um papel muito importante
nos conflitos que vão se desenhar na Europa no final do século XIX e no começo do século XX. Qual é o grande conflito do começo do século XX? A Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial acaba não conseguindo resolver toda essa situação. E em seu final ela acaba desenhando as possibilidades de um outro grande conflito. Entendendo a Segunda Revolução Industrial, os seus desdobramentos, as suas ideologias, nós conseguimos entrar no século XX com um pouco mais de clareza para ter uma compreensão sobre esses grandes conceitos. Certo? Dê uma olhadinha nisso, resolvam um exercício sobre essa matéria, porque é uma das matérias mais cobradas no Enem e eu preciso muito que vocês fortaleçam as ideias em cima disso que nós falamos. Beleza? É isso aí, valeu!